Então, pessoal, vamos ao nosso terceiro vídeo, agora falando especificamente sobre os tipos de receptores celulares, né? Lembrando que eles estão classificados de acordo com características que permitem algumas generalizações, independente do tipo de hormônio que a gente vai falar, ok? Então, esse é o último slide que a gente falou na última aula, né? Que está demonstrando algumas características de cada um desses que a gente vai explorar. O primeiro deles seriam os hormônios ou os receptores intracelulares, tá? Então, nós temos alguns hormônios, como é o caso dos hormônios esteroides, aqueles que são derivados do colesterol, tá? Todos os sexuais, com exceção do estrógeno, todos os adrenais, com exceção dos glicocorticoides, que são bastante, tá? Os tiroidianos e os retinoides apresentam esse tipo de receptor. O que acontece? Esses hormônios, eles apresentam um livre, literalmente, trânsito pela membrana plasmática, por eles serem pequenos, eles conseguem passar, então, por difusão simples. Ao chegar no citoplasma, eles são encaminhados diretamente para o núcleo onde tem o seu receptor. O receptor, lembra, são proteínas que apresentam sítios de ligação desse hormônio, né? Esse receptor, eles estão associados ao DNA, tá? E esses receptores apresentam uma estrutura proteica também, que é um correpressor. Eles, na verdade, são receptores hormonais, mas eles também são ativadores de transcrição, né? Então, enquanto você não tem um hormônio, esses ativadores estão reprimidos pela presença desse correpressor, né? Antes de um gene específico que é necessário para que aconteça uma mudança no funcionamento celular. Com a presença do hormônio que veio lá de cima e se ligou então aos seus sítios de ligação, você tem a liberação desse repressor, desse correpressor, e a junção a esse complexo, né, do receptor com o hormônio de um coativador, tá, que permite então a transcrição de genes específicos. Tá? Esses receptores, eles são chamados de HRE, que, de acordo com alguns autores, são elementos de resposta a hormônios, tá? Ou alguns autores, falando especificamente sobre os hormônios esteroides, diz que esse termo HRE vem, né, como sigla de receptor para hormônio esteroide. Independente, né, ele é um receptor, é o que a gente vê. E a partir do momento que ocorre, então, essa ligação com o hormônio que é hidrofóbico, que é pequeno e que passa diretamente, então, lá para o núcleo, pode, então, ativar-se a transcrição, que vai levar à presença de proteínas que causem mudanças no funcionamento celular. Como, por exemplo, o estrógeno, ele pode, lá nas células do útero, ativar a proliferação delas, visto que é necessário que você tenha um aumento na camada endometrial, certo? Então, o estrógeno, lá nas nossas células também de útero, permite que você comece a produzir em maior concentração receptores para progesterona, que é o próximo hormônio a atuar nesse ambiente. Então, assim, são exemplos, né, do que poderia estar sendo transcrito. Tá? O estrógeno que a gente falou e os glicocorticoides, eles também são hormônios hidrofóbicos, também são pequenos, mas o receptor deles não se encontra ligado o tempo inteiro lá no DNA. Ele tem uma relação com o DNA, mas a base dele está no citoplasma. Então, esse receptor é citoplasmático, como vocês veem, ele está normalmente associado a proteínas HSP70 que inativam ele durante um momento em que ele não tem o hormônio associado a ele. A presença do hormônio, né, faz com que você tenha um complexo, tá?
que gera ou permite a formação de dímeros, que este sim, né, como está mostrando aqui, adentram ao núcleo e se estabelecem, então, em regiões promotoras, né, associadas a ativadores de transcrição, permitindo, então, a transcrição de uma determinada proteína, né, com função específica. Certo, gente? Então, o estrógeno, o exemplo que eu falei anteriormente, eu acabei de notar que eu falei do estrógeno antes, né? Ele tem uma atuação exatamente assim. Então, algumas proteínas, como as que eu comentei. Então, a ligação do hormônio é que vai induzir uma mudança conformacional no receptor, permitindo que ele vá se ligar, então, lá à sequência de DNA e ativar a transcrição de um determinado gene, certo? Bem, além então desse receptor, que é o receptor nuclear, né, para hormônios hidrofóbicos e pequenos, né, como os esteroides, como os tiroidianos também, tá? Eles também têm hormônios aqui. Nós temos os receptores celulares para os outros grupos de hormônio. Tá? E aqui a gente tem, então, os receptores chamados de canais iônicos, que são controlados por receptores, isso também são chamados de receptores ionotrópicos, tá? Que levam a uma hiperpolarização ou uma despolarização na célula, que por sua vez atua então na elaboração dos efeitos celulares. E temos os receptores que são acoplados à proteína G, que são conhecidos como metabotrópicos, e os receptores ligados às quinases, que são exemplos típicos de proteínas com caráter enzimático, tá? Tanto os receptores metabotrópicos como os ligados às quinases, eles atuam a partir da produção de segundos mensageiros, tá? Que acabam então sendo ativados a levar a desenvolver uma cascata de eventos subsequentes que levam ao que a gente chama de efeitos celulares, tá? Então, vamos explorar cada um deles aí um pouquinho. Em relação aos receptores ionotrópicos, né, que são acoplados a canais iônicos, eles estão muitas vezes associados a neurotransmissores, como é o caso da acetilcolina, tá? Eles têm capacidade de converter sinais químicos em sinais elétricos, e eles sempre funcionam de uma maneira muito simples e direta. Nós falamos desses canais quando a gente trabalhou transporte através de membrana no semestre anterior na citologia. Tá? Geralmente se vê isso. Então, pessoal, eles são responsáveis sempre por uma transmissão muito rápida de sinais. Por isso que normalmente são utilizados por neurônios especificamente, tá? Faz parte das ações associadas a esses receptores, contração de musculatura, a própria secreção hormonal pode ser estimulada pela abertura de canais iônicos, tá? Alguns processos sensoriais e a própria memória, tá? Então, de uma forma geral, esse funcionamento, aqui temos um exemplo, que é aqueles canais iônicos de sódio, potássio e cálcio ativados pelo neurotransmissor acetilcolina, tá? Então, esses receptores são receptores nicotínicos, eles estão sempre presentes na sinapse e nas junções neuromusculares e também atuam em relação não só à acetilcolina, mas também a outros ligantes, como a serotonina, o glutamato e a glicina. Todos eles têm o mesmo mecanismo de ação. Então, quando você tem a recepção, a liberação da acetilcolina, nós temos um sítio de ligação a ela. A presença da acetilcolina leva a uma alteração na conformação do complexo de proteínas associadas a esses canais, permitindo, então, que elas provoquem, né, alterem a sua conformação, abrindo o canal que normalmente acaba apresentando no seu interior resíduos polares, né, que revestem esse canal para permitir a passagem dos íons como um todo. A ausência da acetilcolina, ou logo que a acetilcolina ela for liberada por ela, essa afinidade não ser
absurdamente alta, lembram, né? Ela vai ser liberada e o canal então retorna à posição natural, onde você tem grandes cadeias hidrofóbicas na região central do canal, impedindo a passagem de íons. Certo? Então, assim é como funcionam os chamados receptores ionotróficos. Tá? Aqui dá mostrando uma das formas como é que, onde a gente consegue observar, né? Durante o processo de transmissão de impulso nervoso, né, a despolarização leva ou facilita, né, a liberação das vesículas secretoras contendo acetilcolina, e a acetilcolina, ela então amplia a abertura desses canais de sódio, potássio e cálcio, que são os grandes responsáveis, então, por alterar de novo a polarização dessa célula, levando ou gerando o que a gente conhece como potencial de ação, certo? Então, esses são muito importantes. Além deles, tá? Nós temos os receptores, e aí tem muito a ver com a questão hormonal, que são os receptores acoplados à proteína G. Notem que esses receptores, chamados de GPCRs, não são a proteína G, são os receptores acoplados. A proteína G seria, então, esse verde aqui, né? E o receptor seriam todos esses aqui. Tá? O que a gente observa? Os receptores, os GPCRs, eles são receptores de aproximadamente 350 diferentes tipos de hormônios, além de outras moléculas endógenas, né, com ação parácrina ou mesmo autócrina. Por incrível que pareça, eles apresentam uma similaridade estrutural que demonstra a grande importância dessas proteínas transmembranares e integrais. Eles são sempre proteínas de membrana, que apresentam até 7 segmentos transmembranares. Na região extracelular, apresentam um sítio de ligação ao ligante e na região intracelular, apresentam um sítio de ligação a essa proteína, que é a proteína G. Tá? Quase metade dos fármacos que se conhecem atualmente, eles atuam sobre essa proteína, sobre esse receptor, tá? Levando então a inatividade de um efeito celular ou ao estímulo de um efeito, servindo como, então, antagônicos ou agonistas dentro dessa capacidade de repassar essas informações. Tá? Aminos de baixa massa molecular, como a adrenalina, peptídeos opioides, as proteínas, então, nos eicosazonoides, receptores de luz, todos eles atuam baseados na presença desse receptor de membrana. Em relação à proteína G especificamente, ela também apresenta uma similaridade estrutural, independente do tipo de receptor. Tá? As proteínas G, elas são formadas por 3 subunidades. Então, ela é uma proteína trimérica, que a gente chama. E essas subunidades são conhecidas como subunidade alfa, beta e a subunidade gama. Tá? O que a gente sabe que essas 3 subunidades também apresentam um sítio de ligação ao GTP. Tá? O que significa isso? A gente vai observar que a subunidade alfa, especificamente, quando ocorre logo após a recepção do sinal pela GPCR, tá? Ativa essa proteína G e leva a uma liberação dessa subunidade da proteína G circulante. Tá? E quando isso acontece, essa subunidade alfa, ela se liga ao GTP e acaba sendo responsável por regular uma série de efeitos posteriores a esse episódio. Tá? Existem aproximadamente em torno de 20 tipos diferentes de proteínas G. Nós vamos falar de 3 delas. As proteínas GS, que recebem um nome por causa do termo de elas são estimulantes, né? A GI, que são proteínas associadas à inibição de determinadas ações, e as GQs, que eu procurei em um monte de local, mas não achei o motivo pelo que a gente chama de Q, tá? Então, alguns aqui, os GS, GI,
tá? E mostram aqui associadas a estímulo, associadas à inibição, tá? E temos GT, GO, GQ, GP, GK, desculpa, GP e tantas outras, certo? Nós vamos falar especificamente dessas primeiras aqui, tá? Em relação às proteínas G do tipo S, elas estão sempre associadas a um receptor, como, por exemplo, o receptor beta-adrenérgico da própria adrenalina. Tá? A adrenalina, como um hormônio, ele vai se ligar ao seu receptor específico no GPCR, né? No receptor beta-adrenérgico, e ocorrendo essa ligação, ele vai ativar a proteína G. O que vai acontecer? A proteína G, que aqui é uma proteína GS, como está mostrando aqui, ela vai estimular a liberação de uma das suas subunidades, que é a subunidade que a gente chama de subunidade alfa, né? Para que isso aconteça, nós necessitamos da ligação de um GDP, que sempre está ligada a ela, com um fosfato para a produção de um GTP, tá? Então, a gente tem uma subunidade da proteína G ativada e associada ao GTP. Essa subunidade migra pela membrana, especificamente, até encontrar uma outra proteína que a gente chama de adenilciclase. Ela também é uma proteína integrada, uma proteína transmembranar, e a face citosólica dela tem a capacidade de formar, né, uma molécula que é uma das moléculas mais associadas à transdução de sinais, que a gente chama de AMP cíclico. O AMP cíclico, ele vai ativar uma série de proteínas intracelulares, que são conhecidas como PKAs, né? São fosfosquinases, ativadas o aqui pelo AMP cíclico, por isso o termo PKE, que é uma fosfoquinase ativada pelo AMP cíclico, que, como o próprio nome sugere, uma fosfatase, ela é uma fosforila proteínas celulares, tá? E essa fosforilação acaba sendo a responsável pela resposta celular, tá? O AMP cíclico gerado, ele vai sendo aos poucos sendo degradado. E à medida que ele vai sendo produzido e sendo degradado, ocorre uma inativação dessas proteínas e então uma reversão um terminar dessas respostas específicas, tá? Então, esse é o que a gente chama de cascata de evento ou de transdução de sinal, sendo que o ligando, né, é o hormônio, né? Nós temos aqui o primeiro mensageiro sendo essa proteína que se passa aqui, né, a GTP, e depois a gente tem a formação dos segundos mensageiros, como é o caso do AMP cíclico. Tá? Outros hormônios que estão associados e que usam exatamente esse mecanismo da proteína GS estão aqui em verde, como o ACTH, o ADH, a calcitonina, o CRH, o FSH, glucagon e assim tantos outros. Alguns antagonistas, ou seja, que inibem a ação dessas proteínas, como a acetilcolina, a angiotensina 2 e a somatostatina, tá? Aqui, então, alguns outros hormônios que utilizam o AMP cíclico como segundo mensageiro, certo? Isso aqui para vocês darem uma olhadinha com mais calma posteriormente. Inclusive, ó, as prostaglandinas lá, serotonina, somatostatina e assim por diante. Tá? Aqui mostra algumas proteínas que são fosforiladas e que, obviamente, associadas, então, a funções específicas pelo AMP cíclico. Glicogênio sintase, que atua na síntese de glicogênio, importantíssimo, né, nas nossas células musculares, no nosso fígado, né, a piruvato quinase, que atua na glicólise, tá? Então, notem aqui, as estonas, elas são fosforiladas para agirem no processo de condensação do DNA, tá? Nós temos um regulador de bomba cardíaca, que é o fosfolambano cardíaco, que está associada
permissão da entrada de cálcio intracelular e assim tantas outras. Então, a lipase sensível a hormônios, que normalmente estão associados à oxidação de ácidos graxos, né? Então, essas são algumas proteínas que dependem a sua ativação depende do AMP cíclico, tá? Existe também um mecanismo que é muito similar ao que a gente viu, mas ao invés de ser uma proteína G, CID estimular, é uma proteína GI, tá? A proteína GI, ela é conhecida assim porque ela tem um caráter inibitório. Então, você vai ter uma molécula sinal que vai ser recepcionada pelo receptor, que está ligado à proteína G com as suas três subunidades, aqui não tá mostrando, né, mas estava ligada aqui, né, só que aqui você tem uma liberação da subunidade alfa-I, que ao contrário de estimular a adenilato ciclase a produzir AMP cíclico, ela impede ou inibe a produção de AMP cíclico, levando uma diminuição de AMP cíclico intracelular. Tá? A insulina, o glucagon, prostaglandinas, alguns LHF, SHTSH, podem agir em determinados momentos também através da proteína GI, que é essa ação inibitória, tá? Então, eles podem tanto atuar como ativadores, como inibidores de alguma função específica, ok, pessoal? Tá? Então, aqui estão alguns exemplos, né, de receptores M2 lá no coração que precisam diminuir no AMP cíclico para diminuir a atividade cardíaca, alguns receptores alfa-2 nos músculos que permitem dilatação e relaxamento no trato gastrointestinal, e os receptores opioides, que quando, né, que os agentes opiáceos aqui, que levam a diminuição da excitação de uma maneira geral, certo? Essas proteínas de membrana foram muito estudadas, principalmente utilizando alguns patógenos que se sabe que utilizam essas proteínas para que exerçam o seu papel patogênico. Um exemplo clássico são as toxinas liberadas pelo Vibrio cholerae, tá? Que então apresentam um receptor na membrana e um deles aumenta de forma bastante grande, né, estimulam de forma tão forte que aumentam absurdamente a concentração de AMP cíclico. O aumento na concentração da AMP cíclico constante, porque eles se ligam sem liberação dessa afinidade, então eles permanecem ligados, é um dos estimuladores para abertura de canais de eletrólitos de uma maneira geral. Então, nos enterócitos especificamente, quando isso acontece, a célula tende a perder muitos nutrientes, levando ao que a gente conhece como quadro pior, né, do Vibrio cholerae, que é a diarreia constante, tá? Então, como é que a gente teria que impedir? Ou elimina o Vibrio cholerae para ele pare de produzir toxina, e outra coisa que a gente acabe com essa afinidade entre o receptor e essas toxinas específicas, tá? Já o pertussis, né, que é a bactéria causadora da coqueluche é também conhecida como tosse comprida antigamente, e não tem nada a ver com corona, né, outro processo, é uma bactéria, tá? A subunidade aqui da pertussis, ela leva a um processo de inibição, literalmente, da capacidade de dissociação da proteína G, tá? Então, da mesma forma, você tem uma ativação, ou fica irreversivelmente ativada, tá? E isso leva, infelizmente, à liberação constante de muco pelas células pulmonares, o que altera, então, a capacidade de liberação desse muco, havendo necessidade da tosse para que a gente elimine o excesso de muco produzido. Tá? Então, foi muito estudado essa ação utilizando esses dois mecanismos aí. Tá? Um outro tipo de proteína é a proteína G, mas a proteína GQ. Qual é a grande diferença aqui?
tá? Essa proteína também um determinado hormônio, como esses aqui que estão repassados para vocês, a angiotensina 1 e 2, o GRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, nós falamos bastante dele, tá? O peptídeo liberador de gastrina, tá? Alguns hormônios como o TRH, que é liberador de tireotrofina, o ADH, que é hormônio antidiurético, a ocitocina, que é o hormônio do amor, assim como outros neurotransmissores também podem usar esse mecanismo, tá? São recepcionados, ativam a proteína, o receptor ativa a proteína G, da mesma forma, a subunidade alfa, agora alfa Q, né? Ela acaba migrando pela membrana de forma ativada. Agora, não até a adenilciclase, mas a uma outra proteína que a gente chama de PLC, ou a fosfolipase C, tá? A fosfolipase C ativada, ela é responsável por clivar um fosfolipídio chamado de fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato, ou PIP2, tá? Sempre que a fosfolipase cliva esse PIP2, você tem a separação da cabeça hidrofóbica do conteúdo a cabeça hidrofílica, perdão, do conteúdo hidrofóbico do fosfolipídio. Então, a região hidrofóbica é chamada de diacilglicerol e ela permanecerá na membrana, tá? E ela vai migrar até encontrar uma proteína que é uma proteína quinase C, que na verdade ela ativa é ativada por dois sinais: a presença do diacilglicerol e, tá, cálcio. O cálcio, especificamente, ele vai advir, né, desse região hidrofílica que foi gerada pela fosfolipase C, que é chamado de IP3. O IP3, ele vai se ligar aos canais de cálcio controlados por receptores presentes, né, no retículo endoplasmático, tá? Liberando o cálcio armazenado, isso quando a gente está principalmente falando em células musculares. E esse cálcio, né, associado ao diacilglicerol, vão ativar a proteína quinase C na superfície da membrana. O que faz essa proteína quinase? Ela fosforila proteínas, tá, celulares, e desencadeia uma série de respostas, que são as respostas que se espera de cada um desses hormônios. No caso da ocitocina, você demanda o processo de contração para que você tenha, por exemplo, na hora do parto, ou o processo de contração para liberação do leite lá na mama, tá? O hormônio antidiurético estimula, então, leva a fosforilação e ativação de proteínas que vão ser adicionadas, né, à membrana lá do canal lá no rim, né, estimulando uma entrada, né, de água, um processo de reabsorção hídrica que normalmente não teria sem a presença desse hormônio antidiurético, e assim tanta outra. Então, aqui você vê que essa proteína é uma proteína que vai ativar a fosfolipase C e que gera uma série de cascata de eventos, certo? Tá? E por último não, tem mais algumas, nós temos os receptores de membrana que não estão associados a uma outra proteína. Eles, por si só, ativam a cascata de coisas acontecendo, que são os receptores de guanililciclases. Como o próprio nome sugere, as ciclases são enzimas, tá? Usam esses receptores o fator natriurético atrial, que é produzido tanto no nosso cérebro quanto no nosso coração, e o óxido nítrico. Tá? O que acontece de diferente especificamente aqui? Quando a gente está falando do fator natriurético atrial, tá? Então, a guanililciclase, ela é uma enzima, é uma proteína dimérica, ela tem duas regiões, tá? E ao se associar ao hormônio, isso estimula os seus domínios catalíticos que estão presentes no interior celular.
tá? O que que faz isso? O domínio catalítico leva a capacidade, né, de ativar algumas moléculas específicas no interior celular, tá? Especificamente o fator natriurético, ele está muito associado à capacidade de controlar a concentrações de íons que estão associadas à retenção de água, como é o caso do sódio, tá? Já o óxido nítrico, tá? Ele é gerado sob estímulo, né, da acetilcolina. Notem que a acetilcolina tem um receptor lá, né? Provoca uma alteração que leva à síntese de óxido nítrico. O óxido nítrico rapidamente se difundem através das membranas, e aí, como hormônio, ele entra e no interior ele apresenta, então, um receptor no interior da célula, ele apresenta um receptor de guanililciclase que provoca a produção do chamado GMP, tá? Que é o guanilil guanidina. Ai, faltou agora o termo. Ai, perdão, gente, GMP, tá? Que vai causar uma série de fatores ou de atuar em várias frentes, como é o caso da própria contração da musculatura, tá? Como assim? Né? Eu lembro que o óxido nítrico, ele vai provocar um relaxamento das células de músculo esquelético, tá? Causando, dependendo de onde que ele ser lançado, a sua função. Se for, no caso isso no músculo esquelético, se for a liberação do óxido nítrico em musculatura lisa, por exemplo, nos vasos sanguíneos, lembra, ele é ao contrário, ele leva um relaxamento, ele é um vasodilatador. Tá? Então, o óxido nítrico, ele lembra que a gente falou que tem papéis contraditórios? Um deles é esse que eu acabei de falar. Dependendo da célula, ele tem uma forma de atuação, certo? Bem, último receptor são receptores também com atuação enzimática, que é a tirosina quinase, tá? A maioria é sempre de proteínas que atravessa a membrana uma única vez, tá? Então, ela é um monômero, mas cuja atuação necessita da formação de um dímero, tá? Então, eles têm um sítio de ligação para uma molécula, que normalmente é uma molécula de dímero, né? Uma molécula sinalizadora em forma de dímero. E exatamente por causa disso, permite que você tenha associação de duas dessas proteínas tirosina quinases, tá? Que acabam, então, sendo estimuladas a participarem de uma cadeia de fosforilação, porque elas têm, ao serem ativadas, capacidade de se autofosforilar, tá? E ao se autofosforilarem, algumas delas acabam, aqui tá mostrando aqui, ó, né? Permitindo a fosforilação de outras proteínas que estão próximas a ela. Tá? Então, aqui está mostrando bem o que acontece, o local de ligação da molécula, né? E depois a formação dos monômeros que vão se unir, né? Para a formação de dímeros, e essa dimerização é que provoca a autofosforilação, que leva a uma ativação de proteínas citoplasmáticas. Existem dois exemplos bem importantes que se falam, que vocês vão com certeza comentar no dia a dia de vocês na endócrino lá e posteriormente em outras disciplinas associadas às proteínas quinases. As proteínas MAPK, que são proteínas ativadas por mitógeno. Elas são proteínas quinases que apresentam receptores para fatores de crescimento epidérmico, tá? E elas, normalmente, essas proteínas estão associadas aos tumores. Então, esses receptores ativos acabam disparando uma série de eventos, tá? Que são devidos à fosforilação de diferentes tipos de enzimas ou de proteínas, como é primeiramente a proteína RAF, tá? Que é também chamada de MKKK, não é de KKK, né? Ai, que começou idiota, desculpa aí, perdão, né?
de riso, né? A proteína RAF, uma vez ativada, ela tem a capacidade de ativar, né, de fosforilar também as proteínas chamadas de proteínas MEC ou MKK, né? Você tem aí, diminui a fosforilação, e essas, por sua vez, têm a capacidade de ativar as proteínas ERKs, que são chamadas de MAP kinases também, que fosforilam alvos tanto no hialoplasma, mas a grande função delas é ativar moléculas que são moléculas ativadoras de transcrição, ou são fatores de transcrição, como é o caso das chamadas MIC da vida. Tá? Então, essas proteínas fosforiladas, elas transcrevem genes que promovem o crescimento e a divisão celular. E por isso elas são conhecidas como proto-oncogenes. Tá? Então, qualquer fator externo que ative as MIC acabam de forma, digamos, contínua, podem estar envolvidas na formação de tumores. Outro receptor associado à enzima tirosina quinase, muito falado, é o receptor da insulina. Então, a insulina, né, ela é responsável por permitir a dimerização e a autofosforilação de uma proteína tirosina quinase, tá? Opa, desculpa aqui, voltei aqui, especificamente. Quando essa tirosina quinase, essa autofosforila, algumas proteínas próximas a ela, tá? Elas acabam sendo fosforiladas como essa IRS1. A IRS1, ela fosforila um receptor, tá? Ou ativa, por sua vez fosforilada, ativa uma proteína chamada de PI3K. Tá? A PI3K, ela é uma fosfolipase. Por quê? A PI3K, ela não é uma fosfolipase, ela é uma conversora de fosfolipídios. Ela converte um fosfolipídio, que é o PIP2, que é o PIP2, que é aquele que é quebrado lá com as proteínas G, Q, tá? E aqui ele é convertido em PIP3. Tá? O que acontece nesse caso? A partir dessa conversão, tá, nós vamos observar que o PIP3 ele tem capacidade de ativar uma outra proteína, que é chamada de PKB. A PKB, ela está ligada ao PIP3 e ela então vai ser fosforilada. Tá? A partir do momento que ela é fosforilada, ela tem, por sua vez, capacidade de atuar na fosforilação de uma outra proteína chamada GSK3. Tá? Quando isso acontece, quando a GSK3 ela é fosforilada, é adicionada um resíduo de fosfato numa região de serina dela, ela vai ser inativada. Tá? E o que fazia essa proteína GSK3 anteriormente, antes de ser inativada por todo esse processo? Ela estava envolvida continuamente, né, na conversão e na produção de glicogênio, tá? Então, você tem, com a presença da GSK3 inativada, ela não vai conseguir converter a glicogênio sintase na sua forma inativa por fosforilação, de maneira que a GS permanece ativa. Ou seja, enquanto essa proteína, que é a GS, continuar ativada, tá? Ela vai ter produção de glicogênio, tá? Então, o que a gente nota? Que esse é um dos mecanismos, um dos movimentos. Além disso, essa PKB, que é essa proteína fosforilada, ela também atua estimulando lá no interior citoplasmático um movimento de transportadores de glicose, especificamente o tal do GLUT4, do interior do citoplasma para as membranas. E aí, aqui a gente vê o motivo pelo qual você tem esse todo o processo aqui. Vou tentar explicar, tá? Quando a gente não tem o PKB
atuando na colocação de transportadores de glicose, os níveis de glicose ficam baixos. Se os níveis de glicose ficam baixos, é importante que a gente entenda que nós temos que inativar essa proteína que é glicogênio sintase, ou seja, não tem glicose, então não tem por que ter uma enzima que converte glicose em glicogênio. Tá? Mas para eu inativar isso, eu preciso ter a GSK3 ativa, ok? Quando eu tenho a fosforilação da GSK3, eu inativo ela. Se eu inativo ela, eu inativo a inativação da GS, ou seja, a glicogênio sintase vai se tornar ativa. Por quê? Porque vai começar a entrar glicose aqui. E esse excesso de glicose que vai entrar nessa célula, né, associada à insulina, vai ter que ser convertida em glicogênio. Entenderam, pessoal? Tá? Espero que sim, tá ok? Então, vejam que a entrada de glicose e a produção de glicogênio são a resposta que essa célula teve quando recebeu a insulina, tá? Então, até que isso acontecesse, você teve uma série de eventos que envolvem a fosforilação da IRS1, da PI3K, na conversão do PIP2 para o PIP3, a fosforilação da PKB, a fosforilação da GSK3, a ativação da GS, tudo isso está associado a pequenos eventos que a gente chama de transição de sinais, tá? Então, aqui está mostrando a IRS1. Aqui, especificamente, mostra a vocês, né, uma célula na sua basal, sem ativação da insulina, sem recepção de insulina, né, e o número, os pontos verdinhos, assim, seriam as proteínas GLUT4, tá? E aqui, pós-ativação de insulina, a quantidade de proteínas GLUT4 na membrana. Então, notem que realmente há um aumento substancial nessa possibilidade de entrada de glicose no interior dessas células. Onde é que isso acontece? Células de musculatura, célula de tecido adiposo, são células que têm bastante GLUT4, que pode ser liberado para a membrana sob a ação da insulina. Tá? Lembrando que nessas células não são só dependentes, existe entrada de glicose, mas se houver excesso, elas podem aumentar a concentração de glicose entrando devido a esse mecanismo aqui, ok? Bem, então aqui alguns outros receptores de tirosina quinase, tá? Alguns outros que estimulam, né, o fator de crescimento epidérmico, eu já falei, né, do primeiro, fatores de crescimento derivado da plaquetas, fatores de crescimento de fibroblastos, fatores de crescimento endotelial, fatores de crescimento de hepatócito, geralmente fatores de crescimento utilizam, e a própria insulina, tá? Que a gente conversou, certo? Então, gente, esses são os nossos tipos de receptores, tá? Na próxima aula, na próxima parte da aula, a gente vai relembrar todo esse caminho que é associado ao que a gente chama de sinalização intracelular mesmo, tá? Até daqui a pouco, até no próximo vídeo.